Bom dia a cada uma e a cada um presente. Quero cumprimentar muito especialmente a senadora Regina Souza, que teve a iniciativa de fazer essa sessão e pela fala que fez para nós, que eu assisti uma parte pela rádio e uma parte aqui, e que eu quero parabenizar. Quero cumprimentar o presidente da conferência, o reverendíssimo senhor Dom Marconi Vinícius Ferreira, o reverendo senhor padre Luiz Fernando da Silva, o professor Ivo Poleto, o núncio apostólico, os senhores embaixadores aqui presentes. Quando a gente olha a história dos grandes movimentos acontecidos no mundo, creio que dá para dizer que nenhum teve um slogan tão revolucionário, progressista, quanto a Revolução Francesa, quando falou em igualdade, liberdade e fraternidade. Mas eu costumo dizer que não precisava usar 3 palavras, bastava dizer fraternidade. Ou até repetir fraternidade, fraternidade, fraternidade. A fraternidade leva à igualdade. A fraternidade é uma prática que vem com a liberdade. Por isso, a importância da escolha da CNBB com o tema da fraternidade, especialmente sobre os biomas, os nossos jardins, porque as pessoas ficam sem saber direito o que é bioma. Bioma é um jardim natural e grande, e o progresso não gosta de jardim. É uma tendência que a gente vê do progresso dos últimos 200 anos, em que os jardins são desfeitos, jardim no sentido metafórico, geral, das plantas no estado natural. Eu fico muito satisfeito, porque mesmo que aquela Revolução Francesa tivesse feito fraternidade, 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 seria a fraternidade entre as pessoas da geração que está vigente. E nós precisamos, nos tempos de hoje, em que o homem adquiriu um poder de transformar a natureza inteira, que botaram até o nome de o antropoceno, a era do poder do homem para mudar a própria geologia, e não só a biologia. Nesse tempo, nós precisamos pensar, refletir e adotar a fraternidade intergeracional. E essa é uma novidade dos nossos tempos. Até pouco tempo, não era preciso pensar em fraternidade entre gerações. A fraternidade era intrageração. Hoje, sem uma fraternidade intergeracional, nós não temos como deixar um planeta melhor para os nossos descendentes. E, nesse sentido, entre os líderes mundiais, o único, eu diria, que captou essa ideia foi o Papa Francisco. Temos muitos intelectuais, até ex-presidentes, que se dedicam a essa preocupação. Mas é o Papa Francisco, dos líderes que nós temos em atividade, o único que deixa com clareza a mensagem da necessidade de uma fraternidade intergeracional. E essa fraternidade intergeracional, ela exige um respeito muito grande, um cuidado muito grande com a natureza, que é a mãe aonde nós todos caminhamos. É a mãe de cujo útero nós não saímos, nem depois de mortos. Então é preciso zelar por ela. Mas é preciso pensar também, por que nós precisamos nos preocupar com isso? Onde é que está a raiz de surgir essa preocupação? Está num conceito de progresso que é destruidor da natureza por uma razão muito simples. Tem por propósito atender à voracidade do consumo. É essa voracidade que leva à destruição dos nossos biomas, das nossas florestas. Essa ânsia de transformar as pedras, as plantas e os animais em produtos para o consumo dos homens. Se nós não fizermos a revolução cultural, mental, mais do que ainda cultural, de entendermos que os homens não existem para consumir o que produzem, que o propósito da existência de uma pessoa e da sociedade onde ele está é transformar com a máxima velocidade possível
para aumentar o tal do produto interno bruto, transformar com a maneira mais veloz possível as pedras, as plantas e animais em produtos. Se não fizer essa revolução, a fraternidade intergeracional não virá. Nós vamos precisar disso. Por isso a importância do tema que foi escolhido, fraternidade, zelando com os biomas. Mas tem outra também. É preciso que despertemos, e não é hoje, não é aqui, não é neste ano, a intergeracional entre as pessoas de uma geração para outra, porque muitas vezes nós nos apegamos ao consumo nosso, hoje, através da renda que cada um quer ter, o maior possível, sem perceber que para aumentar R$1 na renda de alguém, tem que diminuir R$1 da renda de alguém, a não ser que aumente o produto interno bruto e a renda de todos, o que destrói a natureza. Há uma contradição aí dentro. Ou a gente destrói a natureza para todo mundo enriquecer, ou se queremos um equilíbrio ecológico, é preciso entender que alguns têm que abrir mão da sua renda, do seu padrão de consumo, para que outros cheguem num padrão de consumo satisfatório e não destrutivo. Hoje nós esquecemos disso, por uma razão direta e uma indireta. A direta é o individualismo, que também é um produto dos tempos de hoje, maior do que no período em que ele surge, que é o período do iluminismo, quando surge a ideia do indivíduo e não do clã, da família, da coletividade. Então, um é o individualismo e o outro é o individualismo disfarçado pelo corporativismo, que é uma forma de individualismo, só que em vez de só para mim, eu e o meu grupo. Essa visão da sociedade baseada no individualismo e sua realização plena, ou no corporativismo, como a realização plena de cada indivíduo, combinando com os que estão ao seu redor, como é que eles abocanham ao máximo, essa visão tem que ser rompida em nome de uma solidariedade mais ampla do que cada grupo. Só a família, só a corporação. E até mesmo, e aqui é algo que faz quase impossível, o exercício político democrático, até mesmo a nação, tem que ser analisada levando em conta o conjunto da humanidade. O nacionalismo que surge hoje no mundo, que constrói muros, como nos Estados Unidos, que usa o Mediterrâneo, como a Europa, esse nacionalismo, ele não permite a fraternidade plena, intergeracional, mesmo que as gerações contemporâneas. Porque quando a gente fala da necessidade do equilíbrio ecológico, a gente está pensando nas gerações não contemporâneas dos futuros seres humanos. Mas tem uma fraternidade intergeracional contemporânea, nós com as crianças. As crianças são contemporâneas nossas, mas não são da nossa geração. O que a gente vê hoje é o surgimento de um nacionalismo antifraternidade, que impede imigrantes de entrar, por conta do Mediterrâneo geográfico que a gente vê. Mas e os Mediterrâneos invisíveis ao redor das casas nossas? E os Mediterrâneos invisíveis ao redor dos hospitais que atendem quem pode pagar? E os Mediterrâneos invisíveis ao redor das escolas boas? Estamos cheios de Mediterrâneos invisíveis. Por isso a gente nem vê. Por isso nos acostumamos com eles, tanto quanto a Europa geográfica se acostumou com o Mediterrâneo geográfico, que impede a entrada dos pobres do mundo que querem ali entrar. É preciso que a fraternidade leve a uma luta contra os Mediterrâneos invisíveis e contra os muros visíveis que estão sendo construídos entre países e que nós construímos ao redor das nossas casas, dos nossos hospitais. Eu digo nós, as classes médias e abastadas do mundo inteiro. Nesse momento da fraternidade, em que discutimos o bioma, eu queria chamar a atenção disto. Nós precisamos fortalecer a ideia da fraternidade intergeracional, inclusive dentro do mundo contemporâneo entre nós e as crianças, o que exige certos equilíbrios
eliminação dos desperdícios e equilíbrio nos nossos gastos. Não é possível ser solidário. Não é possível ser fraterno sem abrir mão de alguma coisa. A fraternidade, você sai mais rico dela, mas não pelo que você distribui, que você perde, mas pelo que você adquire ao distribuir. E é outra dimensão do ganho, diferente da dimensão da doação. A fraternidade exige uma doação, que no caso nosso, da nossa geração, é sairmos dessa visão de que o progresso é o consumo. O consumo exige renda. A renda vem da produção cada vez maior. Vamos quebrar esse mundo sem fraternidade pelo egoísmo, individualismo, produtivismo e consumismo em que nos acostumamos e tentar entrar num mundo diferente. Eu fico feliz porque se alguém tem falado, com outras palavras que sejam, contra os mediterrâneos, visíveis e invisíveis, é o Papa Francisco. Por isso aqui, a nossa homenagem a esse grande líder do mundo, não apenas dos católicos, que está trazendo uma visão nova, de que basta fraternidade, fraternidade e fraternidade, mas não só entre nós, da nossa geração, incluindo aí as crianças, mas também das gerações futuras. É isso que eu fiz questão de vir aqui, senadora Regina. Aproveitando para saudar o Gilberto, que está ali, nosso grande amigo. Eu fiz questão de vir para dizer que esse é o tema. Como ser fraterno no mundo em que os homens têm o poder de destruir a natureza, se apropriando dela e sacrificando as futuras gerações. Os biomas representam isso. Representam os jardins do mundo destruídos pelo progresso insano dos últimos 2 séculos. Muito obrigado, senador.